Glória a Deus. Provérbios capítulo 23. Glória a Jesus. Provérbios capítulo 23. O versículo chave que eu quero hoje levar os irmãos a uma reflexão é o versículo de número 26. Provérbios capítulo 23 e o versículo 26. O que diz aí na sua, essa ala daqui, na tradução sua, o que diz aí? Ele está falando o quê? Dar-me? Pode falar mais alto aí, por gentileza. Aqui no meio também, diz a mesma coisa. Ele está dizendo, dai-me, filho meu, o teu coração, é isso na sua tradução aí? Os irmãos do meio aqui, da fileira do meio. E os irmãos aqui também. O versículo 26 diz isso mesmo. Dar-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. Podeis assentar, meus irmãos. Nós poderíamos ler todo o capítulo 23, mas ficaria uma leitura muito extensa e talvez ia trazer um certo transtorno para alguém. E nós vamos então usar esse versículo chave, o versículo 26. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na face da terra. Eu não tenho aqui de cabeça, talvez um dos obreiros aqui tenha mais ou menos uma data que foi escrito este provérbio por Salomão, mas o certo é que foi escrito por Salomão, principalmente o capítulo 23. Mas acredito que há mais de 3.000 anos foi escrito este livro, este capítulo. Muita gente não gosta de provérbios, porque chama a atenção, dá puxão de orelha. Mas especificamente o capítulo 23, Salomão, ao escrever essa poesia, este provérbio, ele traz aqui, nesse bojo, vários conselhos, várias orientações. Mas o Espírito Santo me levou a um questionamento, porque se você ler todo o capítulo, aqui são 35 versículos, apenas o versículo 26, que Salomão faz um pedido, escreve, fazendo o quê? Um pedido, na verdade 2 pedidos. Os outros todos foram conselhos, foram orientações. Como se sentar à mesa, conselhos para pai, conselho para filhos, conselhos para comprar a verdade e como adquirir a verdade, como viver na verdade. E assim, se você descorrer o capítulo 23, você vai encontrar vários conselhos, várias orientações. E eu fiz a pergunta ao Senhor:
Porque Salomão frisou o verso 26, fazendo aqui 2 pedidos. E eu quero levar você a uma reflexão nesta noite. Porque conselho nós recebemos quase todos os dias, ou dos nossos pais, ou professores, ou dos nossos líderes, ou dos nossos pastores, ou de pessoas mais velhas, de pessoas mais experientes, ou de pessoas que às vezes a gente não conhece, mas recebemos conselhos. Há poucos dias o pastor Claudinei esteve ministrando na congregação Filadélfia, e ele falou sobre Jonas. Que homem de coração duro, que homem com a dura cerviz, não cedia, e Deus só encantoando ele, e ele com o coração ainda permanecia duro. E aí eu lembrei dessa palavra, e eu quero trazer aqui dentro desta palavra algo de Deus para nós nesta noite. Porque não adianta, conselhos nós estamos dando, orientações estamos recebendo e também estamos passando. E aí Salomão começa a descortinar o segredo. Porque Provérbios tem vários conselhos, várias exortações, admoestações, orientações. Mas o povo continua do mesmo jeito, com dura cerviz, com o coração endurecido. Porque a dificuldade, e eu comecei a falar com Deus, não é a geração atual. A dificuldade sempre foi de obedecer, de ouvir, de receber a orientação. Às vezes ouvimos, às vezes escutamos, mas no nosso coração nós dizemos: eu vou seguir o meu conselho, a minha orientação, eu vou seguir o meu coração. O que está me falando, o que está me ensinando, eu não concordo. Infelizmente, está cada dia aflorado em nosso meio a dificuldade em receber um conselho, em receber uma orientação. Eu acredito que talvez muitos de vocês estão com o olhar aqui para o púlpito. Muitos estão talvez também olhando para um celular, olhando para outra coisa. Preste atenção aqui, porque Deus vai falar mais uma vez comigo e com você nesta noite. E aí Salomão diz: ei, filho, conselho eu tenho dado, desde o primeiro capítulo de Provérbios, orientações tem dado. Agora ele começa a entender e compreender de que não adianta nada de orientação, conselho, se eu não entregar o meu coração à proposta que me foi lançada. Entende aqui? Provérbios 4:23. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Por quê? Porque dele sai a saída da vida. Por que eu falei que a maioria está com o olhar aqui para frente? Nós olhamos para onde nos chama a atenção, para onde tem algo que nos trouxe um despertamento, um interesse. E aí Salomão então percebeu, para que houvesse uma mudança, para que em nós gerasse algo novo, era preciso nós darmos o coração para o Senhor. E Jesus, se você ler Mateus capítulo 6, Jesus vai ver e vai revelar e vai falar conosco
que nós precisamos aplicar em nós o que nós ouvimos, o que nós aprendemos. Mas se nós não colocarmos em prática na nossa vida, porque quando o processo começa a mudar, ele começa de dentro para fora. Eu nasci em um lar evangélico. Fui criado em um berço evangélico. E na minha época, eu não estou aqui sendo um saudosista, eu não estou aqui tentando levantar alguma coisa, mas eu quero abrir para você entender a palavra. Mas eu lembro que, para minhas irmãs namorar, a Maura, a Marlene, a Maria Aparecida, eu tinha que sentar no meio. E eu era o mais novo, e aí eu achava uma beleza, porque eles não podiam pegar na mão, eles não podiam beijar. E de um lado sentava meu ex-cunhado, Leomar, e do outro lado a minha irmã, e eles ficavam, e eu no meio. Olhava para um, olhava para o outro. E eles sempre olhando um para o outro, e eu no meio. O que eu quero mostrar com isso? Os tempos passaram, as coisas mudaram. Mas a semente precisa ser lançada e germinar no coração, porque senão não gera a mudança. O que adianta vários conselhos, várias orientações, se no coração ainda não foi alcançado pela transformação e a libertação do Senhor? Porque a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não criar o temor no meu coração diante do pecado, não adianta conselho, não adianta orientação, tudo isso vai ser em vão. É por isso que Salomão diz: ei filho, e eu sinto como o Senhor está dizendo: ei filho, dá-me o teu coração. Eu não estou te pedindo nada, eu quero que você me dê o teu coração. Aleluias. Porque é daqui que sai todo o procedimento da vida, toda a saída da vida. E nós somos guiados por quê? Pelo nosso coração. Tem dia que nós vamos alegrar, tem dia que estamos mais tristes, tem dia que estamos esperançosos, tem dia que estamos sem esperança. Mas nesta noite, a palavra me constrangeu dentro deste verso. Salomão fez apenas 2 pedidos dentro desses 34 versículos do capítulo 23. Apenas 2 pedidos: dar-me o coração e os olhos. Que os olhos observem os teus caminhos. Entende aqui? Nesta noite, eu vou voltar aqui dentro do texto para você entender. Vamos lá, você está com Bíblia aí? Abra aí o capítulo 23 de Provérbios. O verso, eu vou voltar, nós lemos como texto chave o versículo 26 do capítulo 23. Mas eu quero o verso 22 do mesmo capítulo. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando ela envelhecer. Quantas e mais quantas pessoas nesses dias atuais estão deixando de ouvir o pai, estão deixando de ouvir a mãe, porque o coração não deu ao Senhor, entregou
a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a vaidade mundana, aos desejos carnais, e não ouve mais no seu coração a voz do Senhor. É por isso que os conselhos se tornam em vão. O pai tem preocupado trazer uma orientação, um conselho para o filho. Mas o filho não escuta a voz do pai. E acha que muitas das vezes o pai está ultrapassado. E aí o verso 22, Salomão ainda volta a dizer: ouve ao teu pai. E uma das maiores dificuldades é que nós não estamos tendo paciência para ouvir o nosso pai. Nós não estamos tendo paciência para ouvir o pai. Já está velho, já está de idade, já passou do tempo. Você já observou quando nós vamos ensinar para os nossos mais velhos a mexer na onde? No celular? Você tem paciência para ensinar? É assim, é só assim, é só fazer assim, assim. Ei! Como é que tá? Nós temos ensinado ou nós estamos passando? Não. Vai rápido, vai rápido. Acompanhe a velocidade. Eu quero apenas fazer uma reflexão. Apenas uma reflexão. O verso 26 diz: meu filho, dá para mim o teu coração. Agora, veja o verso a seguir. Porque Salomão, dentro dos conselhos que deu anterior, ele começa ainda a dizer: dá-me, filho meu, teu coração. Porque aí ele começa a mostrar que se você não der o seu coração para mim. Aí o verso 26. Porque a prostituta é como uma cova profunda, e a estranha como um poço estreito. Sabe por quê? Porque Salomão, através da palavra, começa a trazer a revelação, preocupado em dizer: dá o coração, porque se você deixar o coração para outro, você não vai ter condição de segurar o que está vindo pela frente. Porque a carne deseja a carne palpita pela carne, a carne anseia pela carne, e o nosso coração é guiado pelas coisas deste mundo, quando não ouvimos a voz do Senhor. E o verso 27 diz: porque a prostituta é como uma cova profunda, e a estranha é como um poço estreito. Mas eu quero aqui apenas levar você no verso 29 para me concluir. O verso 29 do capítulo, dentro do que nós estamos lendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Por quê? Porque quando eu não entrego o meu coração ao Senhor, eu estou sujeito primeiramente, aos ais deste mundo. E aí começa a lembrar aqui uma coisa: quantos de nós já nos arrependemos por ter tomado os caminhos errados? E nós dizemos: ai meu Deus, eu não devia ter feito isso. Ai meu Deus. Esse foi o primeiro ai. O segundo: de quem são os sofrimentos? De quem não ouviu a voz do Senhor quando disse: filho, dá-me o teu coração. E aí nós decidimos por conta própria e tomamos a nossa própria escolha. E aí Salomão está dizendo: ei,
De quem é o sofrimento? É de quem não ouviu que devemos entregar para o Senhor o nosso coração e os nossos olhos. Aleluias. Aí ele começa outra pergunta: de quem são as lutas? De quem são as pelejas? De quem são as batalhas travadas? De quem mais não ouve a voz do Senhor quando Ele diz: filho, dá-me o teu coração? Entenda que está dando uma oportunidade. Há uma oportunidade para nós. Quando o Senhor intervém no meio dos conselhos, dizendo: ei, tem um pedido para fazer, dá-me o teu coração e volta o teu olhar para mim. Jesus disse assim: olhai para mim e sereis salvos. E nós estamos desviando o nosso olhar. Nós estamos focando naquilo que o nosso coração deseja. E não estamos dando ouvidos à voz de Deus através dos servos dele e através da palavra. Você vai dizer nesta noite, talvez você vai ter que pensar, e talvez você vai dizer: o que esse caboclinho tem a ver com a minha vida? Eu não tenho nada, mas eu tenho um compromisso com a palavra. Eu não tenho nada com a sua vida, nem quero ter interesse em saber da sua vida. Se você tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro. Se você é a melhor pessoa da cidade ou se não é. Se você tem destaque ou não tem. Eu quero saber que você tenha um coração quebrantado e voltado para Deus. Porque aí vamos comungar da mesma fé, do mesmo Deus, do mesmo Senhor. E Salomão começa mais uma vez a dizer para mim, através da palavra: filho, dai o teu coração, observa os meus caminhos, volta o olhar para mim. Meu tempo está acabando aqui. Dentro do verso 29, de quem são as queixas? Você lembra do conselho? Lembra da orientação? Então por que nós queixamos? A Bíblia diz que de que se queixa o homem? Aí nós não ouvimos, aliás, ouvimos, mas não seguimos. Recebemos orientação. Na Bíblia está cheia de revelações para a nossa vida. Tudo aqui é profético para a nossa vida. Deus falando conosco. Mas Ele não fala em momento algum: você é obrigado a seguir, você é obrigado a obedecer. Mas Salomão, como instrumento de Deus, começa a trazer para nós aqui uma luz. Dai o coração, para que você pare com as queixas. Porque a escolha foi nossa, foi minha, foi sua. Escolhemos não ouvir voz de Deus. Escolhemos não escutar mais o Senhor. Escolhemos não mais ouvir a sua palavra e nem obedecê-la.